Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E essa obra aqui é lançamento, acabou de sair do forno. Gálatas, a carta da liberdade cristã do erudito em Novo Testamento, já falecido, Merrill Tenney. E essa é a segunda edição, revisada e ampliada, tá? Essa obra tem o total, no geral aqui de páginas, 204 páginas. 204 páginas. Quem foi o Merrill Tenney? Ele é muito conhecido, tá? Aqui ele, a foto dele. Ele nasceu em 1904 e morreu em 1985. Ele morreu com 81 anos. Portanto, ano que vem irá fazer 40 anos da sua morte. Então ele faleceu há 39 anos atrás, em 1985. E foi um dos mais destacados eruditos em Novo Testamento. É doutor em grego bíblico e patrístico pela Universidade de Harvard. Olha só o currículo do camarada. Exerceu brilhantemente o magistério em disciplinas como Novo Testamento, grego e teologia, atraindo estudiosos de todos os cantos do mundo. Foi por muitos anos deão do ensino superior e professor de Bíblia e Teologia no Elton College, em Illinois, Estados Unidos, os maiores seminários do mundo, né? Entre seus muitos livros estão New Testament Survey e New Testament Times, e o Novo Testamento, sua origem e análise, que eu tenho, né? Publicado por Shed Publicações. Além disso, ele tem comentários bíblicos também, como esse de Gálatas e outros comentários que ainda não foram traduzidos para o português, né? Então, foi um dos grandes teólogos do século XX, e o Brasil, como sempre, é atrasado, tá? A primeira edição dessa obra em inglês, olha só, em inglês, gente, é de 1950. Estou falando de 74 anos atrás, quase 80 anos atrás. Depois tem a outra edição, de 1957, tá? Depois você tem a terceira em inglês, que é de 1978. E agora a primeira edição em português, né? Então, para você ver como nós somos atrasados. Elias, mas nós temos já vários comentários de Gálatas. Nós temos aí agora, acabou de sair da Thomas Nelson, né? O comentário de Gálatas do N.T. Wright. Por que a Vida Nova lançou um comentário como esse? Mas aqui que está o detalhe. Esse não é qualquer comentário de Gálatas. Esse comentário é totalmente diferente. Diferente de que, Elias? Olha só. Um comentário de um livro específico da Bíblia normalmente emprega um dos vários métodos possíveis de estudo. Mas neste envolvente estudo da carta aos Gálatas, Merrill Tenney fornece ao leitor uma análise concisa e compreensiva ao dedicar para cada capítulo um dos 10 métodos do estudo bíblico. Primeiro método, sintético. Segundo método, crítico. Terceiro método, biográfico. Quarto método, histórico. Quinto método, teológico. Sexto método, retórico. Sétimo método, utópico. Oitavo método, analítico. Nono método, comparativo. E o último método, devocional. Então ele vai trabalhar os 10 métodos nos capítulos da carta aos Gálatas. Então é um comentário totalmente diferente, tá? A inclusão desses métodos em um único volume torna este comentário um material rico e empolgante para o estudo de Gálatas, além de ser uma base
para o estudo de outros livros da Bíblia. Olha que interessante. Então você tem aqui, ó, olha o sumário, que maravilha. Olha o sumário, que maravilha. Aqui está o sumário. Lista de tabelas e diagramas, prefácio e edição revisada. Aí você tem a introdução, o livro de Gálatas, a importância de Gálatas, a história do estudo de Gálatas e métodos de estudo. Aí começa, ele vai trabalhar o primeiro método, que é o método sintético, no capítulo 1. Que vai trabalhar aqui a definição do método, primeira leitura, o tema principal, segunda leitura, o desenvolvimento do tema da carta, terceira e quarta leituras, o esboço. Aqui é o método sintético. O segundo capítulo ele vai trabalhar o segundo método, perguntas acerca do livro, o método crítico. Então, ele vai trabalhar a definição do método, a autoria de Gálatas, a unidade de Gálatas, os destinatários de Gálatas, o motivo de Gálatas, a datação de Gálatas e o lugar da escrita. O terceiro método, o terceiro capítulo, é o método biográfico, o homem por trás de Gálatas, o método biográfico, a abordagem biográfica, a narrativa biográfica, Paulo, o argumento biográfico, Paulo, Cefas, Barnabé, Tiago, Tito, João, que aparece na carta, esses nomes, todos esses nomes aparecem na carta aos Gálatas, principalmente de Paulo, que é o escritor. Então é o método biográfico terceiro método. Quarto método é o método histórico, tá? O contexto do ministério de Paulo, a história da igreja Gálata, a cronologia de Gálatas, a importância histórica de Gálatas. Quinto método, e é o quinto capítulo, o arcabouço teológico, o método teológico, que ele vai trabalhar os capítulos, né? Os pressupostos teológicos de Gálatas, ensino doutrinário explícito, a seção doutrinária do livro, o argumento baseado na experiência pessoal, capítulo 3, de 1 a 5, o argumento baseado no ensino do Antigo Testamento, capítulo 3, de 6 a 14, que o tema aqui é a justificação pela fé. Esse é o tema de Gálatas. A justificação não é pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. O argumento baseado na prioridade da promessa. O argumento baseado na superioridade da maturidade em Cristo. O argumento baseado no perigo da reação. O argumento baseado no contraste de motivos. O argumento baseado no contraste entre a escravidão e a liberdade, onde Paulo faz aquela alegoria, né, entre Sara e Agar. Sara representando a nova aliança, Agar representando a antiga aliança. Sara representa a Jerusalém eterna, celestial, e Agar representa a Jerusalém terrena, que envolve ali a lei, o centro do judaísmo, enfim. Então esse é o quinto capítulo e o quinto método, o método teológico. O sexto método, a arte de expressar a verdade, é o método retórico. Figuras de linguagem, classificação, distribuição, explicação, figuras de cor, explicação, figuras de forma. Sétimo capítulo e também o sétimo método, a técnica do estudo por tópicos, o método de tópicos, a natureza do estudo por tópicos, o exemplo de estudo por tópicos, a coleta material, a definição do tópico, a classificação dos usos, a relação do tópico com o texto, o argumento biográfico, o argumento teológico, o argumento prático, conclusão. Oitavo capítulo e o oitavo método, analisando o texto, o método analítico, esboço mecânico, esquematização, observações, teoria, modo de proceder. Nono capítulo e o nono método, interpretando a escritura pela escritura, o método comparativo, o uso do método, o estudo comparativo de um tópico, o estudo comparativo de um personagem e o estudo comparativo do texto do Antigo Testamento. Décimo e último capítulo e o décimo e último método, a letra da letra ao espírito, o método devocional. Definição, integração, expressão. Aí você tem aqui, ó,
lista de tabelas e diagramas, ó, esquema dos parágrafos em Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã, a cronologia de Gálatas, as referências a Deus em Gálatas, as referências a justificar em Gálatas, as figuras de linguagem em Gálatas, as referências à lei em Gálatas, análise de Gálatas, capítulo 5, do 13 ao capítulo 6, versículo 10, esquema de Gálatas, do capítulo 5, versículo 13 ao capítulo 6, versículo 10, uma comparação de tópicos em Gálatas, capítulo 3, de 5 a 14, e Romanos, capítulo 3, de 31 ao capítulo 4, versículo 16, e uma comparação das citações no Antigo Testamento com o texto de Gálatas, capítulo 3, de 5 a 14. Então, aqui são as tabelas e diagramas. Vamos pegar aqui uma tabela para vocês verem. As referências a justificar em Gálatas. Página 113. Está aqui, ó. Uma doutrina que é ensinada direta e explicitamente nessa epístola é a da justificação pela fé, em contraste com a salvação obtida pelas obras. A palavra justificar é empregada 8 vezes no texto. Esse uso pode ser esquematizado como a seguir. Está aqui, ó. As referências a justificar em Gálatas. Você tem o texto, você tem o número de referência, a referência e o texto. Tá? Capítulo 2, versículo 16. O homem não é justificado por obras da lei. Segunda referência, capítulo 2, ainda, versículo 16. Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Terceira referência, está no capítulo 2, ainda, versículo 16. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Que é a citação de Salmos, possivelmente de Salmos, 143, verso 29. Quarta, versículo 17 do capítulo 2. Procurando ser justificado em Cristo. Por aí vai. As 8 referências do verbo justificar em Gálatas. E esse é o tema principal da carta. Tá certo? Vamos pegar aqui, ó, as referências à lei em Gálatas. Página 151. Página 151. Está aqui, ó. As referências à lei em Gálatas. Você tem a seção, você tem a referência, você tem o contexto e o uso especial, que é a expressão grega, a palavra grega. A seção, introdução, capítulo 1, do versículo 1 a 9. Você não tem nenhuma referência. A segunda seção aqui, ó, argumento biográfico, do versículo 10 até o capítulo 2, versículo 1. Aí você vai ter 2 referências, né? No capítulo 2, versículo 16. O homem não é justificado por obras da lei, para que fôssemos justificados não por obras da lei. E aqui está a palavra grega, ex ergon nomou. Tá? Nomos, lei. Aqui, ó. Aí ele vai falando. Você tem a seção, você tem as referências, que é os textos, né, os capítulos, tá? O contexto e a palavra grega. Paulo faz várias referências à lei na carta aos Gálatas. Tá? Show de bola. E por aí vai. Que é a lista de tabelas e diagramas. Tá? Olha a página 191. 191. É uma comparação das citações do Antigo Testamento com o texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 5 a 14. Você tem o Novo Testamento, você tem um texto, capítulo 3, versículo 5 até o 14. E os textos do Antigo Testamento. Antigo Testamento, o texto hebraico, né, o massorético, e a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Tá? Que é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Capítulo 3, versículo 6 de Gálatas, Paulo citando o capítulo 15, versículo 6 de Gênesis. Aí você tem um texto massorético e a Septuaginta, a tradução.
Tá? Aqui no versículo 8 do capítulo 3, Paulo está citando Gênesis capítulo 12, versículo 3. Tá? No versículo 10 do capítulo 3, Paulo está citando Deuteronômio 27 e 26. No versículo 11, Paulo está citando Abacuque 2,4. Aí aqui é o texto massorético e a tradução da Septuaginta, né? Do texto hebraico para o grego. Versículo 12, Paulo está citando Levítico 18,5. O versículo 13, Paulo está citando Deuteronômio 21, 23. Maravilhoso, né, gente? Meu Deus do céu. Vamos pegar agora um capítulo. Não dá para mostrar os 10 métodos. Não, o vídeo vai ficar muito longo. Então deixa eu pegar aqui primeiro. Vou pegar o método aqui, ó. Cadê? Histórico. Vamos pegar o método teológico. Página 109. Que é o 5º método. Aqui é o capítulo 5 e o 5º método. São 10 capítulos, cada capítulo tratando o método. O arcabouço teológico. O método teológico. Ele começa explicando aqui. Aí você tem aqui os pressupostos teológicos de Gálatas. Um estudo representativo de um dos pressupostos teológicos da epístola aos Gálatas aparece no resumo a seguir sobre sua doutrina de Deus. Em parte alguma da obra, Deus é definido metafisicamente, nem é oferecida qualquer comprovação de sua existência. Não obstante, sem um pressuposto da existência de Deus e de suas relações pessoais com os homens, o livro inteiro não faria sentido. A realidade de Deus é simplesmente tida como indiscutível, como alguém consideraria indiscutível sua própria existência e as qualidades do seu ser. São subentendidas na linguagem empregada há quase 3 dezenas de referências a Deus que podem ser esquematizadas como a seguir. Aí você tem as referências a Deus em Gálatas. O número de referências são 29. 29 referências a Deus em Gálatas. Aqui você tem o texto, capítulo 1, versículo 1 de Gálatas, e o texto, Deus Pai, que o Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos, que é Cristo, né? Versículo 3, aí tem os versículos bíblicos, tá? O texto e o número de referências, que o total é 29. As referências a Deus em Gálatas. Depois ele vai aqui, ó. Ele vai te dar aqui, ó. O esquema anterior contém uma lista completa das vezes em que é usado o termo Deus na epístola aos Gálatas. Uma pesquisa feita nessas passagens revelará certos fatos. Primeiro, a distribuição dessas alusões é circunscrita quase inteiramente aos primeiros 4 capítulos da epístola, na seção do livro que trata da aplicação prática da doutrina. Deus quase não é mencionado. Segunda coisa, o aspecto pessoal de Deus é definido pelo termo Pai, que ocorre 3 vezes. Em uma das vezes, o termo descreve a relação entre Deus e Cristo, e em 2 vezes descreve sua relação para com os homens. Deus é nosso Pai, Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e é nosso Pai também. Terceiro, fica subentendida a soberania de Deus. O favor de Deus é o maior dom, é o maior bem. Capítulo 1, versículo 10. Deus é o modelo final da verdade. Versículo 20 do capítulo 1. É infalível nos seus juízos. Capítulo 6, versículo 7. É quem efetua a salvação dos homens. Capítulo 3, versículo 8, versículo 17, versículo 18. Ao lhes enviar seu Filho e seu Espírito. Capítulo 4, versos 4 e verso 6. Quarta coisa. É possível uma relação pessoal com Deus. Capítulo 2, versículo 19. Capítulo 4, versículo 9. E ao homem justificado é permitido ingressar nela. Capítulo 3, versículo 26 e o capítulo 4, versículo 7. O método e a importância da justificação sobre a qual está fundamentada essa relação constitui o tópico principal da discussão teológica no livro de Gálatas. Quinto,
Essa relação pessoal com Deus é expressa como filiação. Deus é apresentado como Pai. Os crentes são declarados filhos de Deus mediante a fé em Cristo, o qual os redimiu a fim de que pudessem participar dessa filiação. A consciência dessa filiação é criada pelo Espírito Santo, que impulsiona os homens a reconhecerem a Deus como Pai. Das implicações anteriores, pode-se tirar duas conclusões. A primeira é que a Epístola aos Gálatas não tem a intenção de abordar exaustiva e explicitamente o tema Deus. Muito mais está pressuposto do que declarado. Em segundo lugar, o ensino acessório sobre o assunto Deus é simétrico e não unilateral, e busca satisfazer necessidades pessoais. É ensinado o suficiente acerca de Deus, mesmo de modo casual, para revelar sua verdadeira natureza e para que o leitor se familiarize com ele. Aí, continuando aqui, ensino doutrinário explícito. Lembrando aqui que esse aqui é o método teológico, né? O quinto método, o método teológico. Uma doutrina que é ensinada direta e explicitamente nessa epístola é a da justificação pela fé, em contraste com a salvação obtida pelas obras. Blá, blá, blá. Eu mostrei para vocês, né? O diagrama lá. Ó. As ocorrências apresentadas na tabela se enquadram aproximadamente em três grupos. O primeiro está centrado em torno de Gálatas, capítulo 2, do 16 ao 17, em que é anunciado o pensamento central da epístola em conjunto com o argumento biográfico e dá início à discussão. O segundo grupo, capítulo 3, versículo 8, versículo 11 e versículo 24, ocorre na passagem que apresenta o pensamento central do livro em forma de argumento. A última ocorrência faz parte da conclusão que Paulo procura inculcar em seus leitores, tanto pessoal como praticamente. Essa doutrina, por conseguinte, está relacionada com cada seção da epístola e faz parte de sua mensagem central. A própria palavra significa declarar justo, e não primariamente ser justo ou tornar-se justo. Tá? Aqui é a palavra grega, dikaio. Tá? Dikaio. Era empregada no idioma corrente com o sentido de julgar retamente, pensar corretamente, calcular corretamente. Como termo legal, significa vindicar, que é seu uso geral no Novo Testamento, segundo declarado anteriormente, fazer justiça a uma pessoa e, portanto, ocasionalmente, punir, executar uma sentença. No Novo Testamento, a palavra ocorre fora dos escritos de Lucas e Paulo. No Novo Testamento, a palavra ocorre fora dos escritos de Lucas e Paulo somente nos livros de Mateus e Tiago. As duas ocorrências no Evangelho de Mateus não têm qualquer conotação teológica e, do ponto de vista do material doutrinário, podem ser consideradas dispensáveis. Por 3 vezes na Epístola de Tiago, entretanto, capítulo 2, versículo 21, 24 e 25, o vocábulo é certamente usado em referência à doutrina da justificação e, aparentemente, com um significado radicalmente oposto ao do uso de Paulo. Nem em Mateus, nem em Tiago, o sentido essencial de dikaio é diferente daquele do contexto lucano e paulino. Aí, continuando a explicar aqui, a questão da justificação, né? E vai falar também a questão aqui sobre a lei, as obras da lei, o que Paulo quis dizer com isso, que lei é essa? Ele está se referindo ao Antigo Testamento, o código o Pentateuco, né? O código de leis ali que Deus deu para Israel. Enfim. Retornando às passagens de Gálatas, o primeiro grupo delas é individual em sua ênfase. Gálatas 2,16 assevera que o homem não é justificado por obras da lei. O ofensor contra a lei de Deus não pode compensar sua ofensa mediante as boas ações realizadas após sua ofensa. Há 2 razões para essa conclusão. Em primeiro lugar, se um homem argumentar baseado na lei, terá de ser obediente ao procedimento legal, a fim de ser coerente.
A lei não permite exceções. A obediência é obrigatória em todas as ocasiões. A obediência completa a lei. É esperada de todos. Portanto, não pode haver superávit de obediência em uma ocasião que compense uma desobediência em uma ocasião anterior. Se a obediência perfeita é esperada, sempre então qualquer ofensa é consequentemente irreparável. Em segundo lugar, a desobediência não é um ato isolado, sem consequências. Para o infrator, além da penalidade infligida de fora, pois o pecado afeta o homem em si, tornando-o imediatamente incapaz de obediência completa, visto ter se iniciado o hábito do pecado. O pecado sempre conduz a outro. O pecado produz uma reação em cadeia. O homem perfeito, com o registro e o hábito de pecado, torna-se, dessa maneira, incapaz de refazer os seus passos em direção à justiça completa. Ele se encontra na posição de alguém cuja renda é exatamente igual às despesas e que, ao sofrer prejuízo em um acidente, contrai uma grande dívida que ele não pode pagar, né? Uma vez que suas despesas são normalmente iguais à sua renda, ele nunca poderá pagar pelos danos. E se não receber tratamento médico apropriado, por mais caro que seja, nunca será capaz de arcar nem mesmo com suas despesas diárias. Semelhantemente, uma salvação dependente das obras é uma salvação falida. Essa é a mensagem de Gálatas. Então veja a aplicação teológica, né, desse método teológico. A solução para tão desesperadora situação aparece nas orações seguintes do mesmo versículo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. A justificação mediante a fé em Cristo significa que o pecador confia que Cristo lhe fez tudo quanto ele, pecador, não podia fazer por si mesmo. A retidão de Cristo é bem-sucedida, onde a retidão humana falha sempre. Quando Cristo foi sujeitado à tentação, a nossa semelhança, não cedeu. Ele sempre fazia aquilo que era agradável a Deus, enquanto nós desobedecemos a Deus. Cristo morreu não porque merecesse a morte, por causa de seus próprios pecados, mas para participar de nossa própria situação e livrar-nos. É como Pedro escreveu, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Aí ele vai explicando de maneira maravilhosa, tá, a justificação pela fé e trabalhando de maneira magistral esse método teológico, tá? Ele vai pegar aqui, ó, a seção doutrinária do livro. Começa ali no capítulo 3, né? Ele vai trabalhar aqui, ó, parte por parte, como eu li lá para vocês no sumário, né? Bem detalhado aqui, ó. Show de bola. Tá? É maravilhoso. Então é um comentário top, maravilhoso, de fácil entendimento para você compreender melhor essa preciosa epístola, a carta de Paulo aos Gálatas. Se vocês gostaram de mais um review, de mais uma obra aqui no canal, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.